Oi pessoal, agora iremos falar um pouco sobre saúde ambiental. Em saúde ambiental, na terceira unidade, ela vai falar um pouco sobre o tratamento de esgoto. Os esgotos, eles são, primeiramente, definindo o que são esgotos. Eles são efluentes ou águas servidas, podem ser chamados desses três nomes: esgotos, efluentes ou águas servidas. E eles são resíduos líquidos provenientes de indústria ou então dos nossos domicílios e necessitam de tratamento adequado para que sejam removidas as impurezas dele e assim possam ser devolvidos à natureza sem causar danos, tanto ao meio ambiente como também à saúde. Então, tudo que a gente utiliza, a água que a gente utiliza e o que sobra dela, impuro, são o quê? São os esgotos. E ele precisa ser tratado para não trazer impactos à saúde e também ao meio ambiente. E existe três tipos de esgoto. Existem os esgotos domésticos, que é o que a gente usa na nossa casa, para banho, lavagem de louça, escovação de dentes. Existem esgotos industriais, que são provenientes de indústrias, e eles têm lançamentos, podem ser lançados através de subterrâneo, por debaixo da terra, ou então em rios, o que acaba sendo prejudicial para o meio ambiente, por isso precisa do tratamento. E tem os esgotos pluviais, que são provenientes de água da chuva, lavagem de pátios, de carros, enfim. E o tratamento de esgoto. O que é o tratamento de esgoto? Consiste na remoção de poluentes para diminuição do impacto ambiental. O método de tratamento depende da característica de cada esgoto. Então, cada esgoto vai ter uma maneira de ser tratado, dependendo de onde ele vem. Se ele é doméstico, se ele é industrial, é diferente o tratamento. Mas a base, o passo a passo, geralmente é o mesmo. E o tratamento de esgoto qual é a importância dele? A remoção desses poluentes presentes naquele esgoto para não trazer, como eu disse, impactos à saúde e ao meio ambiente. E aí, dentro do tratamento de esgoto, a gente tem algumas etapas, os tipos de tratamento. O primeiro nível é o nível que é chamado nível preliminar, é onde vai ser retido os resíduos maiores, então partículas muito grandes de lixo ou de poluentes que estejam naquele esgoto vão ser retiradas no nível preliminar, então retém resíduos grandes, maiores. Depois eu venho para o tratamento primário. O tratamento primário é quando eu deixo aquele esgoto lá repousando e aí todas as partículas de sujeira vão para o fundo e eu consigo separar o que está a água mais limpa, o esgoto mais limpo, das partículas de sujeira que vão ficar no fundo. Depois eu tenho um tratamento secundário. No tratamento secundário, existem além dos lixos, dos poluentes que tem naquele esgoto, existe um micro-organismo. E esses micro-organismos se alimentam desses restos de matéria orgânica de lixo. Então, no tratamento secundário, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar que esses micro-organismos eles se alimentem bastante dessas matérias. Então, os micro-organismos se alimentaram dos resíduos, das sujeiras, e aí no tratamento terciário eu vou remover esses micro-organismos. Então, eu estou livre das sujeiras, e no terciário eu já vou tirar esses micro-organismos e fica a água pronta. O esgoto ele está limpo para ser descartado no meio ambiente, ou então ele pode ser passado por um tratamento que não deixe ele potável, mas ele pode ser usado para lavar carros, motos, enfim, fazer coisas básicas para a gente não estar desperdiçando também tanta água. Então, por isso a importância desse tratamento de esgoto. Então, retomando, no nível preliminar, eu vou reter partículas maiores. No tratamento primário, eu vou deixar a água descansando para as partículas de sujeira ficar no fundo, ou seja, decantação. No secundário, eu vou deixar os micro-organismos ali se alimentar das partículas de sujeira. E no terciário eu vou tirar esses micro-organismos, fungos, bactérias, e aí o esgoto ele vai estar limpo e pronto para ser descartado no meio ambiente. Fossas sépticas.
Fossas sépticas, geralmente, é o que a maioria das casas tem. O que seriam isso? São dispositivos de tratamento de esgoto, só que eles são bem simples e eles não são tão eficazes para ajudar o meio ambiente. Mas eles contribuem com um ou mais domicílios e eles têm a capacidade de dar um certo tratamento compatível com a simplicidade e o custo. Então, é o que a maioria, é o mais disponível para a maioria da população, devido ao baixo custo. Então, não é uma alternativa tão boa, mas já ajuda nesse tratamento e ajuda a diminuir os impactos no meio ambiente. Então, fossas sépticas são dispositivos de tratamento de esgoto e eles recebem a contribuição de esgotos ou de uma casa ou de várias. E eles dão o tratamento compatível com o custo daquela população, ou seja, a renda daquela população. E como que funcionam as redes coletoras de esgoto? Então, as redes coletoras, basicamente, como que vai ser? Eu tenho as casas, comércios, indústrias, e aí das casinhas, então eu tenho várias casas, aqui, e dessas casas já vai sair uma rede, que seria as redes coletoras. Então, de cada casa vai sair uma rede coletora. Então, as redes coletoras saem da casa levando os esgotos. E aí, no momento que elas se encontram, eu tenho uma chamada rede tronco. A rede tronco são as tubulações próximas a córregos e recebem os esgotos de diversas redes. Então, várias casas estão desembocando na rede tronco. E depois dessa rede tronco, eu vou caminhar e eu vou chegar aqui nos interceptores, que vão ser os que vão receber todos os esgotos de todas as casas daquela região. Então, eles são os maiores das tubulações e são próximos a rios. E eles vão fazer o quê? Vão levar os esgotos à estação de tratamento de esgoto e depois vão despejar aquela água, aquele esgoto tratado. Então, resumindo, eu tenho as casas, saindo delas eu tenho as redes coletoras, e aí quando elas se juntam eu tenho a rede tronco, os coletores tronco, né? E quando esses coletores tronco recebem os esgotos provenientes de todas aquelas águas, aquelas esgotos de toda aquela região, eu tenho agora os interceptores. Então, os interceptores vão receber todos os esgotos de todas as casas daquela região. E aí, ele vai levar para o tratamento de esgoto, estação de tratamento de esgoto, que vai tratar o esgoto e depois despejar o esgoto já tratado, sem causar impacto para o meio ambiente. Pronto, então depois que eu saí por toda aquela rede e cheguei na estação de tratamento de esgoto, agora o que vai acontecer? Então a missão do tratamento de esgoto é fazer o quê? É devolver a água em boas condições ao meio ambiente, ou então reutilizada para fins não potáveis, ou seja, para lavar um carro, uma casa, coisas não seja para beber, mas que ajude a economizar essa água. Então as etapas são o quê? Primeiro, eu tenho as grades. As grades vão fazer o que está descrito no nível preliminar, ou seja, elas vão reter partículas maiores. Ou seja, a água passou ali, e aí eu tenho diversas grades. Quando aqueles materiais passarem por aqui, partículas maiores vão ficar presas, como sacola, papel, plástico, enfim. Então, partículas maiores, quando passar aqui na grade, vai ficar presa nas grades e não vai conseguir passar. Então, as grades, elas retêm as partículas maiores. Depois disso, a gente vai para a caixa de areia. A caixa de areia, o esgoto, ele vai passar por ali. E aí,
vai ficar retido na caixa de areia toda a areia que tem presente naquele esgoto. Então, o objetivo da caixa de areia é o quê? Retirar a areia contida no esgoto. Logo após, a gente tem um decantador primário, que vai fazer basicamente esse tratamento primário, que é o quê? Deixar a água descansar ali, repousada, para todas as substâncias, os resíduos mais sólidos ficarem no fundo. E aí a gente consegue separar o esgoto que está menos poluído dos restos das partículas de sujeira. Então, isso é o decantador primário. Logo após, a gente tem que ter o tanque de aeração, que é o tratamento secundário. O tanque de aeração vai fornecer o ar para que os micro-organismos consigam se multiplicar e se alimentar daquelas matérias orgânicas. Então, ele vai se alimentar e vai diminuir os resíduos poluentes, ou seja, as sujeiras, as partículas poluidoras. E aí, logo após, eu vou ter o tratamento terciário, que também é chamado de decantador secundário, que é quando eu vou matar esses micro-organismos que ficaram aqui. Então, eu vou colocar iodo, que é formado para o fundo da água. Então, todo o iodo que foi formado com a alimentação das bactérias, se alimentando daquele resíduo, eu vou deixar que ele vá para o fundo e aí eu vou retirar só a parte de cima da água, que é a parte mais limpa, que já vai estar 90% sem impurezas. E aí essa água ela não pode ser bebida, só que ela pode ser lançada em rios ou então usada para limpar alguns locais. E aí eu vou ter o reaproveitamento dessa água e também eu vou trazer menos impactos para o meio ambiente. E aí, quais são os impactos dos esgotos ao meio ambiente quando ele não é tratado? Ele causa mortalidade de peixes, ele também ajuda quando a chuva transporta todo aquele lixo e aí fica acumulado no local, trazendo doenças, contaminação do ambiente. Também tem a perda da qualidade da água, dos rios e dos canais, entre diversos outros impactos. Então, esses são os principais impactos quando eu não tenho um tratamento de esgoto adequado. E quais as vantagens econômicas do tratamento de esgoto? Ele diminui gastos com a saúde pública, porque quando eu trato aquele esgoto, eu estou diminuindo riscos à saúde. Também traz a melhoria de rios, canais, enfim, e ajuda a conservar o meio ambiente, que seria a fauna e a flora. Então é isso, pessoal. A aula de hoje sobre o tratamento de esgoto.